Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa dica é especial, principalmente para você que gosta de estudar sobre a história de Israel, sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre a idolatria no Antigo Israel, os deuses que o povo adorava, o povo cultuava. E esse livro ele é um box. Esse é o volume 1, que trata sobre Asherá, a deusa de Israel, e o outro, né, eu só comprei esse, né, vai tratar sobre Lilith, a primeira Eva. Lilith, a primeira Eva. Eu, como me interesso bastante sobre a história de Israel, né, sobre o Antigo Testamento, eu comprei esse livro, e esse livro é maravilhoso, principalmente se você ler com outros livros que eu já indiquei aqui, como A Origem de Javé, do Thomas Homer, A História de Israel, de John Bright, O Deus dos Semitas, do João Evangelista Martins Terra, que eu indiquei aqui também, livros maravilhosos, que vai tratar sobre esses assuntos. A história de Israel, sobre monoteísmo, o politeísmo, monolatria, enoteísmo, enfim. E esse livro, ele vai tratar exclusivamente sobre essa deusa, que era muito cultuada no antigo Israel. Asherá, a deusa de Israel. Os organizadores é o Luiz Alexandre Solano Ross, professor de Antigo Testamento, professor de hebraico, doutor em Antigo Testamento, e a Suelen Monteiro de Matos, que também é uma doutora em Antigo Testamento, professora de teologia sistemática, professora de hebraico, uma grande teóloga, né? São os organizadores. E cada capítulo, né, os autores trabalham de uma maneira coesa, consistente, né, com precisão, sobre, usando também a arqueologia, porque até hoje, né, até agora, vários monumentos, como vasos, como inscrições, blocos de pedras, né, imagens ou miniatura de deuses foram encontrados, principalmente da deusa Xerá. E nessas escavações que Israel Finkelstein, que é um grande arqueólogo, encontrou junto com outros arqueólogos no sítio de Kitlet Ajarut e outros lugares, né, Ugarit e outras cidades ali, perto de Samaria, de Judá, eles encontraram esses fragmentos mostrando que Iavé tinha uma esposa, e essa esposa era Asherá. Era Asherá. Então, no culto pagão, no antigo Israel, você vê, segundo as escavações, essa imagem, a imagem de Javé e a imagem de Asherá. De Baal também, que era muito adorado, cultuado. No Reino do Norte, queridos, quando você estuda sobre a divisão, Salomão morre, o reino se divide. Reino do Norte, capital Samaria, 10 tribos. Seguiram Jeroboão, que foi o primeiro rei. Depois de Jeroboão, veio 19 reis, totalizando, ou melhor, 18 reis, com Jeroboão 19, totalizando ali, 19 reis. E todos os reis do Reino do Norte foram cruéis, foram maus, foram perversos, prostitutos, foram idólatras e praticaram idolatria e adoraram várias divindades, principalmente Asherá, principalmente Baal, assim também como o Reino do Norte, que teve 20 reis. Alguns foram bons, como Uzias, como Josafá, como o rei Asa, o rei Ezequias, né? Mas na maioria deles foram reis cruéis, perversos e idólatras. E esse livro vai tratar justamente sobre isso, né? Vai falar
das narrativas, dos textos bíblicos, que o nome Asherá aparece mais de 40 vezes ali no Antigo Testamento. Eles vão mostrar a forma plural, singular, tá? Vai aparecer também como expressões que aparecem em crônicas, em Primeira Reis, Segunda Reis, como ídolos, fortes ídolos, tá? Remover os ídolos da casa do Senhor. Essas expressões que mostram que por trás dessas palavras havia uma rejeição dos escritores bíblicos a Deus Asherá, ao culto que era praticado ali, ao culto pagão. Você vê Isaías denunciando, você vê Ezequiel, você vê Jeremias, você vê os profetas menores, Sofonias, Miqueias, Oséias, né? Os profetas denunciando a prostituição, denunciando ali a idolatria do povo de Israel, né, com os outros deuses, principalmente essa mistura que havia, né? Você vê que foram encontrados, né, nas escavações do sítio de Cutilet a Jarhut, vasos que de um lado estava escrito Asherá e do outro lado a Yahvé, mostrando que o mesmo vaso era usado para os dois cultos, tanto para Yahvé quanto para Asherá. E mostrando aqui o sumário são 9 capítulos. São 9 capítulos, tá? Está aqui a apresentação. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui, ó. O sumário, a apresentação. E são 9 capítulos. 2 capítulos, tá? 2 capítulos, é o capítulo 5 e o capítulo 6, está em espanhol, que é de um grande biblista argentino, né? Um erudito em Antigo Testamento, principalmente desse assunto, que é o Severino Croato, biblista argentino, que ele fala sobre a sexualidade da divindade, reflexões sobre a linguagem acerca de Deus, no Antigo Testamento, e o outro sobre a Deus Asherá no Antigo Israel, tá? Onde ele vai tratar ali da arqueologia, o que a arqueologia traz como informação, enfim. Então, eu não leio espanhol, mas dá para você colocar aí. Tem aplicativos, né, que você coloca, você pode baixar para você entender em espanhol. Algumas palavras eu consegui entender, outras é mais complicado, né? Mas quem lê espanhol será de grande proveito. O capítulo 5 e o capítulo 6. E o capítulo 1 está aqui, ó. Quem trabalha esse capítulo é a Angélica Tostes Tomás, uma teóloga, professora de Antigo Testamento, professora de hebraico, tá? E ela vai falar sobre Asherá, a ausência erótica de Deus. Porque sempre os deuses são retratados nus, normalmente com a sua genitália exposta, né? Tanto a deusa como o Deus. E sempre tinha prostitutos cultuais, sacerdotes, sacerdotisas. Você vê isso no caso de Elias, né? Tinha os sacerdotes de Baal e os sacerdotes, ou as sacerdotisas, de Asherá, né? Porque o culto Israel o culto pagão a Baal e a Asherá foi institucionalizado por Acabe e Jezabel, lá no Reino do Norte. E Elias chega e coloca o fim na bagunça, né? O profeta Elias. O capítulo 2 vai falar sobre Asherá na epigrafia paleohebraica do século X ao século XI. Século X ao século XI. Quem fala aqui é o Elcio Balmeiro Salles de Mendonça, que é doutor em ciências da religião, professor de Antigo Testamento, professor de hebraico, tá? Ele vai falar sobre isso. No capítulo 3, a influência das deusas, Asherá e Ishtar, na construção da imagem materna de Javé em Deutero Isaías, que é interessante. A Ishtar era uma deusa ali da Mesopotâmia, tá?
e a deusa primaz ou principal dos babilônicos. E segundo alguns, ela era a esposa do deus Marduk, o deus primaz, um deus principal da mitologia babilônica, tá? Ishtar. Então ela vai falar aqui a Suelen Monteiro de Matos, que também é uma professora de teologia sistemática, é professora de Antigo Testamento, tá? Também ela é formada em biomedicina, ela dá aula de hebraico, enfim, uma mulher, uma grande teóloga. Ela vai falar sobre isso, né? Sobre a influência da Asherá e Ishtar na construção da imagem materna de Javé em Deutero Isaías. O Deutero Isaías é os capítulos 40 a 55 de Isaías, porque alguns entendem que o livro de Isaías teve 3 escritores, ou 3 fases, né? Teve o proto-Isaías, que é do capítulo 1 ao capítulo 39, um escritor. Do capítulo 40 ao capítulo 45 foi outro escritor, que é o que ela aborda aqui, o Deutero Isaías, capítulo 40 a 55. E do capítulo 56 a 66, que é a última parte, é o Trito Isaías, também escrito por outro escritor. Há quem defenda isso, né? Há quem defenda isso. E é sobre isso que ela fala aqui. O outro capítulo vai falar sobre as sagradas de Asherá, que é o culto à deusa no antigo Israel. Como que era o culto à deusa no antigo Israel? Então ela vai citar as passagens bíblicas, vai falar da arqueologia, né, porque vários achados arqueológicos comprovam isso, que ela era cultuada, venerada, juntamente com Yahvé, que Yahvé era esposa de Asherá, né? Ou melhor, que Yahvé era marido de Asherá, e Asherá era esposa de Yahvé, e os dois, né, em algumas cerimônias, eram cultuados, eram adorados juntos, né? Então, isso é fato comprovado, não dá para você ir contra, porque a arqueologia mostra isso, os fragmentos arqueológicos mostram isso. Então, como que era o culto a essa deusa? Ela vai falar sobre isso, a Suelen, né? Monteiro de Matos. E aqui os 2 capítulos que eu falei para vocês, né, do Severino Croato, biblista argentino, tá? Eu já falei para vocês aqui, não vou falar de novo. O outro capítulo vai falar sobre as narrativas de uma Jezabel proscrita, da crítica, né? Narrativas de uma Jezabel proscrita, da crítica ao culto a Asherá e a Baal, às existências judaicas no Egito Ptolomaico. Quem fala aqui é o Brian Kikuba, também outro erudito em Antigo Testamento, um teólogo que dá aula de Antigo Testamento, principalmente sobre o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. O outro capítulo vai tratar sobre como as traduções bíblicas sequestraram a Deus Asherá e desmoralizaram suas sacerdotisas e os seus sacerdotes. Aqui são 3 escritores, né? 3 autores que trabalham esse capítulo, que é a Tammy Hoffman Benato, também professora de Antigo Testamento, a Angela Natel, que ela é doutoranda em Antigo Testamento pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC, tá? É professora de hebraico, professora de grego, tá? Uma grande teóloga, né? Uma grande teóloga. Angela Natel e Luiz José Dietrich, né? Que vai falar sobre essas traduções. Porque isso é claro que parece que os escritores bíblicos, né? Você lê o livro de Reis, de Crônicas, parece que eles tentam ocultar, né, o culto a essa deusa e não cita o nome dela. Em vez de colocar o nome dela, coloca porte ídolos, coloca imagens, removeu os ídolos, removeu as imagens, removeu os postes dos deuses e não cita Asherá. E não cita Asherá, sendo que vários reis, como Manassés, como Amon e outros reis, adoravam essa deusa.
E não só essa deusa, mas adorava sol, lua, estrela, adorava tudo. Aí levou o povo a adorar, a ser politeísta. Então era um sincretismo religioso terrível que acontecia no antigo Israel. Então isso aqui é interessante. E o último capítulo, que é o 9º, né, vai tratar sobre o corpo feminino de Asherá, né, que é o sagrado, o culpado e o vitimado. Quem fala é o Fidel Souza Santiago. Excelente. Também professor de Antigo Testamento. Aqui começa a apresentação. Eu vou ler aqui para vocês verem. Que maravilha, né? Olha só. Deixa eu correr aqui para não tomar muito tempo. As novas pesquisas revelam que por volta do século X a.C., Javé era um deus dentre vários outros. As escavações arqueológicas mostram com definitiva clareza que no cotidiano do povo de Israel prestava-se culto a vários deuses e deusas. Entre eles e elas, a preferência recaía sobre os deuses da fertilidade, da natureza, o deus da chuva, enfim, como Baal e suas consortes, Asherá e Astarte. No sítio arqueológico de Kutlet Ajahud, foram encontrados fragmentos de cerâmica da metade do século VIII a.C., com desenhos que fazem referência explícita a Samaria, a capital do Reino do Norte. Em um dos fragmentos podemos ler a bênção de Javé a Samaria e sua Asherá. Então, era um culto de ambos, né? Culto a Asherá e culto a Javé, ou Iavé, que era a esposa, né, ou era a sua esposa. Javé era marido de Asherá e Asherá esposa de Javé, ou Iavé. A respeito de um dos desenhos encontrados nesse sítio, né? Quem fala isso é o José Ademar Keffer, que é professor ali na Universidade Metodista de São Paulo, né? Afirma que Javé está representado num desenho em forma de touro, com a genitália em destaque ao lado, porque a genitália em destaque mostra a fecundidade, mostra a sua liderança, mostra a sua fertilidade, né? Ao lado está outro desenho representando a Asherá. As pesquisas de Finkelstein, Israel Finkelstein, um grande arqueólogo, ele não é cristão, mas é um grande arqueólogo, tem vários livros dele escritos e foram traduzidos em língua portuguesa. Você pode pesquisar aí no Mercado Livre, na Amazon, você vai encontrar. Ratificam essa compreensão. O culto em Kutlet Ajahud parece ter sido dedicado a Iavé, de Temã, que é Iavé, né, das zonas áridas do sul, e Asherá. Quem fala muito sobre isso é o Thomas Homer, na origem de Javé. Dá muito detalhes sobre isso, né? A origem de Javé, de onde ele veio, né? Da deusa Asherá, enfim. Corroborando com esta compreensão ao culto ao casal, Javé e Asherá, no templo javista de Arad, que foram encontrados nesse templo aqui, na cidade de Arad, vários fragmentos também. Inclusive aqui, ó, foram encontradas duas estelas, uma maior, que é masculina, e a outra menor, feminina. Na frente de ambos, dois pequenos altares para queimar o incenso. Keffer, né, José Ademar Keffer, ressalta que tal evidência indica um culto a Javé e a Asherá, que continuou até o final do século VII, o século VII a.C. Então, isso é comprovado pela arqueologia. Tá? Deixa eu seguir aqui. Aqui ele vai falando dos capítulos, né? Aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. Aqui, prontinho. Aqui, ó. Asherá, a deusa de Israel. É composto de 9 capítulos que procuram, a partir de múltiplas abordagens, apresentar a deusa e sua importância na construção do imaginário religioso, tanto no Antigo Testamento quanto de hoje.
No primeiro capítulo, aqui, ó, Asherá, a ausência erótica de Deus, Angélica Tostes Thomas pretende demonstrar que Israel nem sempre foi monoteísta. De fato, de fato. Essa crença em um único Deus foi o fruto de uma construção cultural religiosa que ocorreu entre os séculos IX e V antes de Cristo. O panteão israelita passou por diversas fases até chegar à síntese teológico-cultural mais propagada, que é o monoteísmo, né? A consolidação do monoteísmo. Aqui continua, escorrer. Né? Elcio Mendonça, no segundo capítulo, tem por objetivo analisar as ocorrências da Asherá, divindade da fertilidade, na epigrafia paleohebraica israelita e jutaíta do século X a XI. Tal epigrafia apresenta em suas inscrições informações a respeito da divindade da fertilidade de Javé, o Deus de Israel. Também é possível perceber o processo de desenvolvimento do monoteísmo, através da epigrafia, fazendo comparações conforme a datação de cada inscrição. As inscrições utilizadas nessa pesquisa foram traduzidas para a língua portuguesa e analisadas conforme suas datações e comparadas com outras inscrições e com o texto da Bíblia hebraica. Então, vai pegar as inscrições que encontraram nas escavações arqueológicas, são traduzidas, tá? E mostra o que está escrito ali, né? Que é a veneração à deusa, o culto a Deus, enfim. Outro capítulo aqui, ó. Em a influência das deusas Asherá e Ishtar na construção da imagem materna de Javé em Deutero Isaías, que eu já expliquei lá, quando estava lendo o sumário. Suelen Monteiro de Matos afirma que a profecia do Deutero Isaías, que é dos capítulos 40 a 55, tá? Suelen Monteiro de Matos afirma que a profecia do Deutero Isaías é um marco importante dentro do desenvolvimento do monoteísmo hebraico. Categoricamente, os profetas e profetisas afirmam que não existe nenhum outro Deus além de Javé. Tendo esta afirmação como ponto de partida, juntamente com o pressuposto de o texto trazer consigo uma memória cultural, a pesquisadora tem por objetivo evidenciar a influência das deusas Asherá e Ishtar na construção da imagem materna de Javé em Deutero Isaías. Que é o quarto capítulo, que estou dando uma síntese dos capítulos, né? As Sagradas de Asherá. Suelen Monteiro de Matos, Suelen Matos, propõe realizar um levantamento acerca do culto da fertilidade e os papéis das sagradas, né, de Asherá e também dos sagrados, que faziam parte desse ambiente cultural, tendo em vista a religião popular e estatal no antigo Israel. Para tal, se faz necessário um breve comentário acerca da dinâmica entre religião popular e estatal no antigo Israel e os indícios arqueológicos e textuais sobre o culto a Deus Asherá, para que então se possa discorrer sobre o culto da fertilidade e as mulheres sagradas a serviço da deusa, né? As suas sacerdotisas, que as deusas tinham sacerdotisas, sacerdotes, enfim. E normalmente o culto a essas deusas, principalmente a Asherá, envolvia libertinagem, prostituição, sexo explícito, enfim. No capítulo 5, né, e também no próximo, capítulo 6, resgatamos 2 artigos de José Severino Croato, importante biblista argentino, falecido no ano de 2004. Ele foi pós-graduado na Universidade Hebraica de Jerusalém e nos inícios dos anos 60 participou de escavações arqueológicas conduzidas por Yohanan Aharon e George Ernest Wright em Jerusalém e em Gezer, escavações ali. Foi um dos pioneiros em trazer para o contexto latino-americano a reflexão sobre as deusas de Israel. Interessante, que é o capítulo 5 e o capítulo 6. Aqui está o 7º capítulo, né? Braia Kikuba,
O 7º capítulo apresenta o instigante texto. Deixa eu botar aqui, senão não dá para ver. Aqui, o instigante texto. Narrativas de uma Jezabel proscrita, da crítica ao culto a Asherá e Baal, as existências judaicas no Egito ptolomaico. A principal proposta neste capítulo é trazer à tona a reintegração e reinterpretação das imagens relacionadas a Jezabel no ambiente alexandrino, com referência a um sentido de poder das mulheres sobre os judeus no Egito ptolomaico. O 8º capítulo, que está aqui, é escrito a 6 irmãos. Vamos lá. Que é o Luiz José de Etrez, Tami Hoffmann, Benato e Ângela Natel, apresentando uma instigante pesquisa sobre como as traduções da Bíblia hebraica para o grego, o latim e para as línguas modernas operaram um apagamento do sagrado feminino e a deturpação de seus rituais, mediações e mediadores. E o último capítulo, Fidel Souza Santiago, ele vai falar aqui sobre, ele apresenta a deusa Asherá como representação do feminino que também se amolda a diversas interdições, regras e normas que fazem com o corpo oscile entre o sagrado, a culpa e a vitimização. Interessante aqui, muito interessante. Aqui começa a introdução do capítulo 1, todos com formação em Antigo Testamento, tá? Alguns são doutores, professores de hebraico, professor de grego, enfim. Do politeísmo ao monoteísmo. Tá? Deixa eu correr aqui. A história da esposa esquecida, de Asherá. Só que relembrando que o nome Asherá aparece 40 vezes na Bíblia, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E às vezes aparece no plural, no singular. Tudo isso eles vão abordar. Os textos que aparecem, a Asherá na Bíblia. A arqueologia da deusa. Isso é só o capítulo 1. Deixa eu correr. E eles vão mostrar tudo, as inscrições, aquilo que foram encontrados nas escavações, enfim. Deixa eu correr aqui. E no final de cada capítulo está aqui as referências bibliográficas, tá? Deixa eu correr. Que é o capítulo 2, o capítulo 3. Capítulo 2, que é o Elcio Valmiro Salles de Mendonça, que comenta, Ele é doutor em Ciências da Religião, professor do curso de Teologia na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, professor de Língua Hebraica no curso de Línguas Bíblicas da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, É um grande professor de Antigo Testamento. Ele vai falar sobre Asherá na epigrafia paleohebraica do século X ao século XI. Deixa eu correr aqui. Aqui também o livro vai mostrar, queridos, como nesse capítulo aqui, as sagradas de Asherá, o culto a deusa no antigo Israel, vai mostrar sobre a religião popular e estatal no antigo Israel. A Sueli vai tratar. Ela é doutoranda em Ciências da Religião, mestre em Ciências da Religião, é também graduada em Biomedicina, dá aula de Teologia Sistemática, Literatura Profética, também professor de grego e de hebraico, enfim. É uma erudita, Ela vai falar como funcionava o culto no antigo Israel. Vai mostrar aqui, através de imagens, tá? De escavações, aquilo para corroborar e comprovar com aquilo que ela está falando. Vários
fragmentos encontrados aqui, ó. O livro também do Thomas Homer, A Origem de Javé, mostra também esses fragmentos que foram encontrados. Aqui é uma imagem de um casal sentado no trono, possivelmente Javé e Asherá, que ambos eram cultuados juntos. Aqui tem mais, ó, mostrando aquilo que já foi encontrado, né? Até agora foi encontrado acerca da deusa. Então é muita coisa. Muita coisa. Então, é um livro maravilhoso que irá abordar de uma maneira coesa, de uma maneira consistente, de uma maneira totalmente imparcial, vamos dizer assim, sobre a deusa Asherá, que ela era cultuada de fato em Israel, sem ninguém nega, e que as inscrições e as escavações que foram encontradas até agora mostram que Javé, ou Yavé, naquele secretismo religioso pagão no antigo Israel, a Yavé, ou Javé, era esposo de Asherá. É isso que as escavações mostram e não tem como, querido, nós ir contra isso, porque está lá, né? E isso não afeta a minha fé. Tem gente que não gosta de ler livros desse calibre, né? Porque acha que vai desviar a teologia liberal, mas você tem que ter acesso a esse conhecimento, né? Você vai dar aula, né, para o conhecimento pessoal, enfim. Então é um livro maravilhoso. É um box, como eu falei. Esse é o volume 1, Asherá, a Deus de Israel, e o segundo volume é a Lilith, a primeira Eva. Eu só comprei esse. Eu comprei esse porque é um assunto mais interessante. Lilith não me interessa, né? Já estudei sobre ela, mas é fantasia, é mitologia. Essa é a verdade. A Lilith nunca foi a primeira mulher de Adão. Não existe essa possibilidade. Isso aí alguns judeus, a Midrash e outros escritos aí que tratam sobre isso. E por isso que eu não me interessei no segundo volume, né? Lilith, a mulher de Israel. Mas esse aqui é excelente. Asherá, a deusa de Israel. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, desculpa aí pelo tempo, né? 30 minutos. Eu vou tentar nos próximos vídeos diminuir o tempo dos reviews, né? Para não ficar muito cansativo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não se esqueça do like, do joinha, que é de suma importância. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho, tá? Para receberem todas as notificações. Muito obrigado a vocês. Um Feliz Natal a todos aqui, né? Atrasado. Desculpe aí por mandar um Feliz Natal para vocês agora, porque estava sem tempo, né? Muita correria, final de ano, sabe como que é? Mas estamos aqui com carinho fazendo esse trabalho para vocês. Deus os abençoe. Até os próximos vídeos.